Bom, agora mais um exemplo de integração trigonométrica com cosseno. Agora com um expoente ímpar de uma relação trigonométrica. Então, como o expoente é ímpar, a gente tem que transformar ele em um expoente par. Então vai ficar um cosseno ao quadrado de 3x vezes o expoente ímpar. O expoente ímpar é sempre de ordem 1. Note que esse cosseno 3x aqui você já está guardando ele para o teu du, que você vai fazer com uma mudança de variável. O cosseno ao quadrado de 3x, a gente vai usar a relação o quê? Cosseno ao quadrado de 3x é 1 menos seno ao quadrado de 3x. Então, usando essa relação trigonométrica, você vai ter que isso aqui vai ser 1 menos seno ao quadrado de 3x, cosseno de 3x de x. Abrem duas integrais, vai ficar uma integral do cosseno de 3x de x, integração direta, menos uma integral do seno ao quadrado de 3x, cosseno de 3x dx. A primeira integral você resolve diretamente por primitivação. Então, qual função que quando você deriva da cosseno de 3x? Então, é seno de 3x sobre 3. E a segunda integral, a gente vai repetir ela, porque a gente vai ter que fazer uma mudança de variável para conseguir resolver essa integral aqui. Mudança de variável simples, tá? A gente vai falar que u é seno de 3x. Se o u é seno de 3x, teu du vai ser 3 cosseno de 3x dx. Então, isso implica que o teu du sobre 3 vai ser cosseno de 3x dx. Nota que esse cara aqui é exatamente o cara que eu já deixei guardado aqui, né? Que é o meu du, que eu falei para vocês deixarem guardado ele no cantinho. Então, a minha integral 4 ela vai se tornar uma integral do seno, desculpa aí, seno de 3x sobre 3, menos uma integral, agora fazendo mudança de variável, né? Seno é u, né? Então vai ficar de u ao quadrado. E esse cosseno de 3x de x é de u sobre 3. Então agora, por primitivação, você consegue resolver, né? Qual função que quando derivada tá u ao quadrado. Então é u ao cubo sobre 3, mais uma constante de integração. Não esqueça que sempre após uma mudança de variável, você tem que retornar para a variável original, que nesse caso, minha variável original é a função seno de 3x. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 9, seno de 3x elevado ao cubo, mais uma constante de integração. Então aí um quarto exemplo de integrais trigonométricas com um expoente ímpar. Com o expoente ímpar ainda é mais fácil. Com o expoente par ele vai ficar um pouquinho mais difícil de resolver, que é o nosso próximo caso. Com o expoente par, por que ele fica mais difícil? Porque não tem como você isolar da mesma forma. Então, vou mostrar para vocês que não dá. Ó. Então, você vai fazer cosseno ao cubo de x, cosseno de x de x. Então, note que os dois expoentes aqui, ó, aqui é expoente 1, aqui é expoente 3, os dois ficaram ímpares. Então, não tem como se usar uma relação trigonométrica aqui na primeira parte. Então, quer dizer, não vai ter como fazer mudança de variável. Então, não adianta você querer fazer mudança de variável aqui, não vai funcionar. Então, a gente tem que usar um outro artifício para conseguir resolver essa integral. Então, o que a gente vai usar é a relação de meio ângulo, que cosseno ao quadrado de x é meio mais meio do cosseno de 2x. É isso que a gente vai usar. Então, a gente pode lembrar que cosseno à quarta é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de x elevado ao quadrado. Ok? Então, isso aqui é a mesma coisa que meio mais meio do cosseno de 2x elevado ao quadrado de x. Então, isso aqui vai ficar... Vou ter que expandir, né? Então, isso aqui vai ficar o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo.
Nota que esse cara aqui é um cosseno ao quadrado de 2x. Então, eu vou ter que usar novamente a relação do meio ângulo. Então, isso aqui vai ficar 1/4 mais cosseno de 2x sobre 2 mais 1/4 vezes meio mais meio do cosseno de 2 vezes o ângulo, né? Porque é 2 vezes o ângulo. Então, 2 vezes 2x vai dar 4x. Mas vou colocar 2 vezes 2x aqui para vocês lembrarem. Vamos trocar esse parênteses aqui por um colchete de x. Então, continuando a minha integral na próxima página, eu vou ter que a minha integral 5, ela vai ficar 1/4 mais cosseno de 2x sobre 2 mais, agora tem que tomar cuidado com esses caras, 1/4 vezes o meio dá 1/8 e 1/4 vezes o meio dá 1/8 do cosseno de 4x. E tudo isso aqui dx, né? Vamos retornar para ver se está tudo certo, né? Foi feita a distributividade, esse vezes esse, que está na outra página. Sempre tomando esse cuidado, porque qualquer erro aqui, você perde a questão, né? Então, somar os termos que são independentes, que não tem cosseno, 1/4 com 1/8, isso dá 3/8. Que 1/4, se você lembrar, né, que 1/4 é a mesma coisa que 2/8, né? Então, multiplica e divide por 2, dá 2/8, mais 1/8 dá 3/8. Mais o cosseno de 2x sobre 2, mais 1/8. Opa, desculpa aí. Mais cosseno de 4x sobre 8 dx. Agora, por primitivação, né? Então, aqui 3/8. Qual função quando você deriva da 3/8? 3x sobre 8. Mais 1/2. Qual função que quando você deriva da cosseno de 2x? Seno 2x sobre 2. Qual função que quando você deriva dá cosseno de 4x? Seno de 4x sobre 4, mais uma constante de integração. Arrumando isso daí, vai dar 3x sobre 8, mais seno de 2x sobre 4, mais seno de 4x sobre 8 vezes 4, 32, mais constante de integração. Obtendo assim o resultado da integral número 5.